A temporada 2025 começou e o Palmeiras conta com 5 novos jogadores subindo da base. Sim, os jogadores Alan, Luigi, Thales, Figueiredo e Benedetti, eles subiram no meio da copinha, jogaram 2 jogos pela copinha e agora fazem parte do elenco profissional. Nesse vídeo eu vou apresentar eles para vocês, talvez vocês conheçam alguma coisa ou outra, mas eu vou trazer alguns detalhes e as expectativas que a gente pode criar sobre cada um deles nesse elenco do Palmeiras. Lembrando que se você não é inscrito no Calma Palmeiras, se inscreve aí, tem vídeo de Palmeiras todos os dias. Tem notícias, mas também tem análise. E também tem vídeos como esse aí, só pra gente fazer uma dinâmica legal e trazer algumas listas. Demorou? Bora pra lista? Luigi, centroavante, esse é figurinha carimbada, jogador de 18 anos, que tem 1,83 de altura, é destro e tá no Palmeiras desde 2016. Sim, o Luigi já é figurinha carimbada, já fez gol no profissional, né, contra o Flamengo no ano passado, e muita gente pede ele para ser o centroavante reserva do Palmeiras ali, brigar com o Flaco Lopes, talvez até o titular. Mas o Luigi, ele teve uma característica que foi muito trabalhada nos últimos anos, que ele era um centroavante, e ele começou a jogar de ponta. E aí, inclusive, depois desse jogo contra o Flamengo, que ele fez gol, ele voltou para a base e começou a jogar de ponta esquerda. E aí você pergunta, pô, por que usa ele de ponta esquerda na base? Basicamente para trazer para ele algumas características de marcação, de combate, coisa que o ponta tem que fazer, de acompanhar a lateral, características que faltavam no jogo dele e que fizeram evoluir bastante. Nessa copinha ele já jogou um pouquinho mais à frente, mais como uma dupla de ataque, e começou jogando bem, fazendo gols e tudo mais. Então é um jogador que foi preparado desde cedo como um centroavante e nos últimos anos ali ele foi colocado como ponta para desenvolver outras características bem interessantes que combinam muito com o estilo do Abel Ferreira, tá? Aquele centroavante que marca muito a saída de bola. Então o Luigi é um que a gente pode ter muita expectativa, chega prontíssimo para jogar no profissional. Thales, meia atacante, aqui eu coloquei como meia atacante, não só porque ele é meia atacante, mas porque ele é meia e porque ele é atacante. Hoje em dia não dá nem pra saber mais qual é a posição dele, né? Ele que tem 19 anos, 1,85, é canhoto e tá no Palmeiras desde 2021. E por que eu falo sobre a posição dele e a gente não sabe mais qual é? Porque o Thales chegou no Palmeiras como um meia, um camisa 10 clássico. E nos últimos anos ele foi testado, na verdade ele virou um centroavante. Ele passou a jogar com a 9, era o centroavante do Palmeiras. Inclusive ele jogava de 9 pro Luigi jogar na ponta. E eu sempre tive a impressão de que isso era temporário, e isso meio que se confirmou, né, na copinha, quando depois de todo um ciclo de base jogando como centroavante, aprendendo a fazer gol, coisa que não era a maior força dele, ele era um meia criador que não fazia tantos gols, ele jogando de centroavante, ele aprendeu a fazer gol, se tornou o maior artilheiro de uma temporada do Sub-20 do Palmeiras nesse século, e aí na copinha ele voltou a jogar de meia, e aí para mim ficou muito claro que esse período dele como centroavante foi para ele aprender a fazer gol, para ele se tornar um meia que pisa na área e faz gol, para ele voltar para a posição de origem com uma nova roupagem, não só um meia que arma, mas também um meia que faz gol, que é uma coisa que a gente vê no elenco profissional vindo do Rafael Veiga, né? Um meia artilheiro. Então, é um jogador que foi lapidado para se tornar um meia ao estilo do que é a filosofia do Palmeiras nos próximos anos. Isso eu acho muito bom, que na base os jogadores não sejam desenvolvidos só para ter o que eles têm de melhor, mas também para desenvolver aquilo que eles podem entregar pensando na filosofia do time principal. Então o Thales pode jogar de centroavante? Pode, mas eu creio que ele subiu para jogar de meia. E aí, jogando de meia, ele já vem com as características bem trabalhadas para ser um vice-Veiga, tá bom? Alan, meio campista, e aqui eu coloquei meio campista em geral porque é outro jogador bem complexo pra gente falar aqui, tá bom? Ele que era o capitão do Palmeiras na copinha, nos 2 jogos que fez, tem 20 anos, ele tem 1,76, é canhoto e tá no Palmeiras desde 2019. E esse aqui é um que a gente precisa prestar muita atenção, rapaziada, porque os 5 jogadores que subiram, 4 deles, os que eu falei e os outros 2 que eu vou falar, 4 deles já eram avisados que iam subir. O Abel já tinha falado isso numa entrevista no ano passado. Mas dos 4, todos eles subiram e o Alan também. O Alan é um que ele não tinha citado e subiu também. E isso se dá muito pelo trabalho que foi feito com o Alan para uma parada que é meio complexa também. Lembra que eu falei sobre o Thales ser desenvolvido numa outra função para aprender uma nova característica? O Alan chegou no Palmeiras como um atacante, como um ponta driblador.
E aí tem aquela entrevista do João Paulo Sampaio, vocês lembram que ele fala que o jogador habilidoso na base do Palmeiras ele é proibido de jogar pelas pontas, ele precisa jogar pelo meio para ele aprender a participar do jogo toda hora. E o Alan não é oficial, ninguém falou isso, mas eu sempre tive essa sensação, porque ele chegou como um ponta e logo foi deslocado para jogar como camisa 10. E isso para ele participar bastante do jogo, para ele não ser aquele ponta que sabe driblar e tem um brilhareco ou outro, e sim um meia que toda hora tá tocando na bola, para ele ter gosto de estar participando do jogo. Depois de toda uma trajetória na base do Palmeiras como meia, como camisa 10, sempre vestindo a 10 do Palmeiras, nessa copinha ele foi testado como camisa 8. E não só no número, porque quando ele usou a 8, ele usou a 8 nos dois jogos, aí, pô, beleza, só trocou de número com o Thales passou a ser o 10, mas ele continua sendo meia, e o Thales continua sendo o centroavante. Não, os números eles diziam muito, o Thales virou meia, e o Alan se tornou um segundo volante, ele se tornou um volante num esquema de losango, junto com o Figueiredo, que eu vou citar daqui a pouco. Então assim, ele passou a jogar na copinha numa posição que ele não jogou nessa base do Palmeiras. Em nenhum momento ele foi volante, mas na copinha ele jogou de volante. Por que o Alan do nada foi testado de volante? Para mim ficou muito claro que ele é um jogador habilidoso, que foi testado como meia para aprender a tocar na bola toda hora, mas porque o Palmeiras não enxergava ele como um meia, como um vice-Veiga, igual ao Thales, mas sim como um volante. E o volante ele precisa ter o quê? Ele precisa ter dinâmica, precisa participar do jogo toda hora. E com a habilidade que o Alan tem, uma habilidade de um cara que era ponta driblador, aí a gente pode estar formando um volante habilidoso, de dinâmica, box to box, que tá pisando na área toda hora, que tá defendendo, que tá participando do jogo toda hora. Então o Alan é um jogador que é um meio campista, mas eu creio que ele sobe no profissional para disputar a posição como volante. E aí a gente teria um volante bem diferente, tá? Um volante bem raro no futebol brasileiro, que é um volante que tem o drible e que tem a dinâmica. Figueiredo, né, rapaziada? Volante, esse sim, volante, tem 18 anos, 1,78, destro, e tá no Palmeiras desde 2015, rapaziada. Ele tá há muito tempo no verde. E ele sempre foi um dos grandes destaques da base do Palmeiras. Vocês vão lembrar daquele torneio que o Endrick destruiu pela seleção brasileira, que ele foi levantado igual a galera falava que igual o Pelé na foto e tudo mais. O Luiz Guilherme jogou muito, o Figueiredo também estava nesse elenco jogando muito. Ele sempre foi um destaque da base do Palmeiras, um segundo volante ali muito classudo, muito classudo, de boa dinâmica, que tem um ótimo domínio orientado. Então a bola chega nele, ele já domina sabendo para que lado girar, para como sair da jogada, e ele sempre toma boas decisões. É um volante muito bom, moderno, classudo, não é tanto do drible, mas tem a saída para os dois lados, tem o pé esquerdo, inclusive fez na copinha um baita de um golaço no segundo jogo, um gol de esquerda absurdo. E aí, como eu falei do Alan, né, que é o cara que era o meia e passou a jogar de volante, o Figueiredo nessa copinha ele foi usado até mais à frente do que o Alan, tá? O Figueiredo que é volante e o Alan que é meia, eles meio que inverteram. O Figueiredo era quase um meia ali nesse esquema do Palmeiras, um pouquinho mais à frente até que o Alan. Então é um jogador que a gente pode esperar muito numa posição que no profissional a gente tem muito o Richard Rios fazendo, que é aquele volante pela direita que às vezes cai como meia para fazer uma dobradinha com ponta. A gente viu muito isso feito pelo Richard Rios, e o Figueiredo tá fazendo isso como ninguém. Veio de duas lesões bizarras de LCA nos dois joelhos, praticamente 2 anos sem jogar, e voltou, cara, como se nada tivesse acontecido, com os movimentos intactos, assim. Pô, a gente não sabe se pra ele teve algum receio, mas a gente vendo ele jogar, parece que ele não teve lesão nenhuma, tá voando e deve, pô, voar no profissional. Espero ver o Figueiredo logo como titular do Palmeiras. E para fechar, Benedetti, o zagueiro gigantesco de 18 anos e 1,98, absurdos, 1,98. Ele que é canhoto, tá no Palmeiras desde 2022. Ele é um jogador que era meio carrasco do Palmeiras na base, ele sempre fazia gol, acho que pela Ferroviária contra o Palmeiras, ali o Palmeiras captou ele, e é um zagueiro que ele não é extremamente rápido, mas ele tem uma boa velocidade, até pela altura dele, ele tem uma boa recomposição, tá jogando sempre no limite como o último homem, que tem muito a ver com a forma como o Palmeiras joga no profissional. Então ele já vem sendo trabalhado para ser esse zagueiro confiável para o Palmeiras jogar com a linha alta.
tem um bom passe longo, e eu não preciso nem falar que na bola aérea ele é um colosso, né? Não só pela altura, mas ele é muito bom, bom de posicionamento, bom de cabeceio, e só dele estar na área sem subir ele já é alto, né? Extremamente alto, e é uma baita de uma arma aérea pro Palmeiras, que fazia muitos gols há uns tempos atrás aí com Gomes e Murilo, e na última temporada eu senti falta. Vocês não sentiram falta de gol de cabeça do Palmeiras? Gomes e Murilo fizeram pouquíssimos gols, nossos zagueiros fizeram pouquíssimos gols de cabeça, e aí subindo o Benedetti. Zagueiro canhoto, que o Abel tanto pede, de 1,98, é assustadora a altura desse moleque, a gente pode ter uma boa arma no jogo aéreo. Então é isso, rapaziada, vocês curtiram a lista, vocês estão na expectativa de quem vocês mais esperam dessa lista de 5 jogadores que subiram. Podem subir outros, né? Tem o Gilberto ainda que tá lá disputando a copinha, mas o Palmeiras tem 3 laterais direitos. Pro Gilberto subir, talvez teria que negociar um. Então, por enquanto, acho que serão só esses 5 mesmo, mas o Palmeiras tem outros talentos na base que podem subir a qualquer momento da temporada. De início, serão esses 5, na minha opinião aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Na minha opinião, de todos esses, o meu jogador favorito é o Figueiredo. É o Figueiredo, tá bom? Acho que quem tende a ganhar uma vaga de titular antes é o Luigi. Eu acho que o Luigi vai ter mais espaço, mas quem eu acho que mais vai surpreender é o Alan, como segundo volante. Eu acho que ele vai ter minutagem como segundo volante e vai surpreender a gente. Quero saber a opinião de vocês. E aí eu citei 3 e deixei os outros 2 pra nada, né? Não, os outros 2 também são muito bons. O Thales, jogadoraço, e o Benedetti, baita de um zagueiro de altura e de qualidade. Quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal Palmeiro, tá bom? Tem vídeo de Palmeiras todos os dias e vai ter muita live em 2025 pra gente falar de pós-jogo e analisar as partidas do nosso verde. Tamo junto e até o próximo vídeo.